Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala de um médico que estuda a parte espiritual e que, segundo ele, os tabus estão sendo quebrados porque muitas revelações estão vindo à tona. É o Dr. Sérgio, não vi ainda esse vídeo lá do Paranormal, então vem comigo. O doutor Sérgio comentou aqui antes, né, em off pra gente aqui antes de começar a entrevista, que ele fez uma operação e que aí ele teve uma visão. E eu falei, para. Opa, Conta ao vivo. E agora... Não, essa questão foi curiosa. Eu passei por uma cirurgia cardíaca faz um mês e pouco. E aconteceu o seguinte, eu estava nos Estados Unidos e eu fui apresentar um seminário no Departamento de Doenças Neurológicas da Universidade de Harvard. Eu apresentei 2 seminários, um sobre pineal e outro sobre um case. Case é um caso clínico e tal. Eu achei que o caso era paradigmático, fiz uma proposição de apresentar um seminário e levei esse case. Até minha filha, estudante de medicina, foi quem eu preparei para apresentar o case e foi muito legal. Como que era o case? A Greta. Você quer contar um pouco do case? Então, aí Tá. é o seguinte, era um caso de autismo, mas que apresentava uma malformação do coração. Tá. E eu comecei a perceber que muitos casos que eu estava recebendo de autismo tinham também passado por cirurgia cardíaca. olha Eu falei, só. pô, deve ter alguma coisa... Porque, na verdade, você sabe que o coração se forma 21 dias depois da fecundação, né? 21 dias depois da lua de mel, o coração está plenamente formado. Quando o coração... Porque é o primeiro órgão que precisa se formar para poder ejetar o sangue para alimentar a formação dos outros órgãos. Você não desenvolve nada. Além de ser o ponto da consciência, né? Por ali que abre o horizonte da formatação do corpo, né? A consciência, ela orienta as células na morfogênese. Só que quando você forma o coração é quando começa a formar o tubo neural, que vai formar o sistema nervoso. Deixa eu só... Você falou uma coisa muito bonita. A consciência orienta a formação da neurogênese. É porque assim, você imagina uma célula, a célula ovo, o espermatozoide do papai e o óvulo da mãe. Vão se juntar e formam uma célula. Essa célula vai se dividir e ela precisa, vamos dizer assim, se dividir e formar os órgãos. Forma o coração, forma Sim, claro. né? Bom, ok, cadê o maestro? Porque quem que vai dizer para a célula para onde ela tem que ir? Porque precisa ter um regente, Claro. ou uma forma, alguma coisa, né? É a consciência. A consciência do ser que... A consciência do ser que não está formado fisicamente, está literalmente formando o corpo. Ele insufla, como se a gente chama bexiga, não é? Aliás, espírito vem de spray, que é sopro. Aí você entende por que muitas pessoas na vida após a morte estão completamente perturbadas, por exemplo, mentalmente, completamente surtadas. E quando ela renasce, aquele corpo vem com uma má formação, muitas vezes cognitiva. Você fala, mas por quê? Que azar que a pessoa deu? Não foi azar. Aquele corpo apenas foi um correspondente com o padrão de desordem ou de organização que aquela consciência estava. Isso vale para basicamente quase todos os tipos de deformações, malformações ou doenças mais leves ou mais complicadas. Mas existem casos de pessoas que programam certas doenças antes de renascer, porque aquilo, por incrível que pareça, vai ser um catalisador, vai ajudar na evolução dela, mas isso é um papo para um outro momento. Vamos continuar que está bem interessante. Né? Spirit, spray, o sopro. Esse sopro da consciência que não é? É que vai dar direção para a formação, não é? E a sede da consciência está no coração. Então é lógico, é o primeiro órgão a se formar, não é? E aí você, dessa hora, começa a formar o tubo neural. E eu tinha encontrado um gene, uma mutação de um gene, nesse caso. Eu pensei, puxa, esse gene está no Rubicão, está no ponto de convergência do diálogo entre o coração e o cérebro. Não é? E aí, porque se teve uma malformação cardíaca, foi naquela hora da formação do coração e da formação do tubo neural, no ponto de convergência dos dois. Sabe que o coração ele vem de cima, né?
acima do cérebro. Depois é que ele desce pro tórax. Nossa. É, Incrível, né? Não sabia. é como se tivesse assim uma pétalas abertas e o coração. Depois o coração desce e essas pétalas fecham. Vão abraçando. E aí desce, não é? E aí o coração deixa seus braços assim, que é todo o emaranhado vascular do cérebro e da pineal, né? E aí eu falei, esse gene tem qualquer coisa, não é? E aí eu fui apresentar e realmente era um gene paradigmático, não é? Lá na Harvard eles já imediatamente ligam para as empresas de camundongos, perguntam, tem um camundongo com esse gene? com esse gene? Temos um congelado, não é? Eu não gosto desse negócio numa conferência que eu fiz uma vez para o departamento de neurociência, eu falei, tem que trabalhar com órgão na chip, que é um tipo de tecnologia que não usa animais na pesquisa. Um dia a gente conversa sobre isso. E aí, enfim, vão empreender a pesquisa. Então eu comecei com esse negócio de, na verdade, estudando a formação do coração por conta desse gene, eu fiquei com tudo. Quando eu estava voltando para o Brasil, eu passei mal do coração. Eu falei, engraçado, o que está acontecendo que eu fui estudar uma coisa do coração e eu estou passando, né? E aí eu fui lá no Hospital Sírio-Libanês, um colega de turma meu, o Fernando Ganem, é o diretor do hospital, e me atendeu assim com aquela gentileza que ele sempre atende, a equipe de cardiologia dele, né? E fui já para o centro cirúrgico, porque eu estava assim por um fio de vida. Nossa. Por um fio. Mas era assim, você vê que não passava mais sangue numa área grande do coração. Nossa. Se eu subisse uma escada corrente assim, era passar por outra dimensão imediatamente. Eita. Então quando eu fui indo para o centro cirúrgico, eu fiquei me perguntando, pô, que engraçado, né? O que aconteceu? O que é a vida? Porque às vezes acontecem umas coisas com a gente que a gente não espera, né? Eu não estava pensando nisso. Então, qual é a mensagem? E eu tentava, bom, é uma coisa grave, eu posso... Exatamente, olha a postura dele, muito positiva, né? Qual que é a mensagem? O que tem por trás disso? Aí que você vê a diferença entre aquele que se vitimiza. Ai, né, por que estão fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Não. Qual que é a mensagem? Se eu não sobreviver, então, sei lá, será que eu vou ver o céu, vou ver os espíritos? O que eu vou ver, né? Eu estava buscando essa... Você ficou animado. Ficou curioso. Fiquei assim, eu não sei se eu fiquei assim dizendo, eu preciso de amparo. De onde vem, né? Eu passava pelos corredores do hospital e falava, puxa, eu tenho que ter uma visão, sei lá, uma luz, alguma coisa, né? E aí eu tive duas visões. Uma de uma entidade que fora um professor de cardiologia, que foi o professor Zerbini, primeiro médico que fez um transplante de coração aqui no Brasil e fundou o Instituto do Coração. E é um engraçado que quando o professor Zerbini estava no leito de morte, lá no INCOR mesmo, eu havia dado uma aula para o pessoal da cirurgia cardíaca, em que eu provava na termodinâmica que não se forma um coração sem a força do espírito. Nossa. Olha só. E foi um escândalo, não é? O professor Zerbini mandou me chamar lá na UTI, não é? E aí ele falou, ouvi falar de sua aula. Eu falei, professor, onde há fumaça, há fogo. Se me chamaram, falei o que eu acredito, né? Não, eu gostei, disse ele, da sua aula. E disse assim, você bem sabe que eu não vou sair daqui. Eu tenho 2 aulas para dar, quero que você dê as aulas. Eu dei as 2 últimas aulas do professor Zerbini para falar que não se forma um coração sem a força do espírito. Eu sou anatomista de formação, então eu tenho um conhecimento nessa área. Dá para fazer um mantra, dá para fazer um mantra, uma reza, só com essa frase. Não se forma o coração sem a força do espírito. Dá pra fazer, a gente pode fazer uma meditação com isso aí, todo mundo fecha os olhos. Aquele evento que você foi com a gente, a gente pode fazer uma meditação, todo mundo fecha os olhos, a gente liga uma música. Não se forma o coração sem a força do espírito. Aí você vê já... uma coisa fluida, assim, uma fluidez. Olha, imagina o seguinte, que você tentasse voltar para 21 dias depois da fecundação e recomeçar a tua vida de novo. Não é? Como é que você recomeçaria? Porque quando você fala não se forma um coração sem a força do espírito, então
volta, recoloca a tua força de espírito. Uhum. Não é? É um exercício extraordinário, porque é uma experiência que pode trazer todo um redirecionamento de posições que às vezes a gente não acredita que pode mudar, não é? Mas o coração tem uma força consciencial muito grande. Você dialogar e buscar o eu sou, o coração, a fonte primária da consciência, ela pode trazer uma repercussão extraordinária. Especialmente, por exemplo, quando aquelas pessoas que são muito reprimidas, e que isso pode acontecer com qualquer indivíduo, uma fase da vida que teve um problema a mais, pressões, desilusões, todo esse contexto emocional pode acabar acarretando justamente o quê? Um fechamento, um bloqueio do nosso chakra cardíaco, que é um vórtice, um ponto de energia literalmente aqui, perto do nosso coração. Esse chakra cardíaco ele está relacionado com as nossas emoções. E isso não é porque é um conhecimento antigo, mas as próprias experiências, tanto as fora do corpo quanto as experiências de quase morte, mostram que nós influenciamos e somos influenciados do ponto de vista energético. E, portanto, o coração que ele fala é um chakra ou um vórtice de energia muito importante, muito relevante na nossa história, e que não dá para você querer viver apenas com chakras superiores. Não, quero apenas viver com a chakra da ideia. Essa parte animal, das emoções, da sexualidade, da parte do estômago, do instinto, não é para mim, eu vou sufocar, isso não vai existir mais, sabe? Não dá para ser assim. Não quer dizer que a pessoa também deva ser o extremo, deva ser só emoção na vida dela. Aí a gente vai voltar ao padrão animal, entende? Não são os extremos, mas a parte da ponderação, de ser mais comedido. Portanto, se você tem uma dificuldade emocional, trate isso. Isso é muito importante, porque isso pode ser o diferencial entre você ter uma vida mais equilibrada e uma vida muito sofrida. E o nosso coração tem uma energia vital poderosa. A vitalidade depende muito das energias cardíacas, tá? Inclusive, se você quiser um modo rápido de se tratar, eu faço hipnose e hipnoterapia, inclusive online. Então, se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário, porque a gente faz sessões individuais e muita coisa é limpada rapidamente, tá certo? Mas vamos continuar o vídeo aqui, tá interessantíssimo, vamos lá. Não é? Às vezes, só de você reproduzir num tambor o ritmo do coração, já te remete, por analogia de memória, a esse período, não é? E aí, eu estava transitando pelo corredor e eu avisto o espírito do professor Zerbini. Eu falei, puxa, faz muita coerência ele estar aqui comigo. Olha só, que coisa. Mas por que eu estou passando por isso? Veja bem, não era só apenas o primeiro cirurgião que fez algo no Brasil, mas era alguém que tinha relação íntima com ele. Essa conexão é que faz total sentido, né? Não é? E aí, eu vi uma outra entidade, que era um médico americano, que eu não conhecia. Só um detalhe, por que ele viu médicos quando ele estava nessa experiência? Porque ele é médico. É a questão das afinidades. Não quer dizer que você no hospital vai ver sempre médicos, mas é o processo dele. Ele é um médico que estuda pineal, que estuda a parte cardiológica, estava nos Estados Unidos, em Harvard, falando sobre isso. Então, entende? É o contexto, são as afinidades dele, mas cada um tem a sua. Quando eu voltei, que eu estava na UTI, que eu recuperei minha consciência, eu pedi para minha esposa Marina, procura na internet esse médico, chama Sinatra. Ela procurou um médico americano que recebe uma comunicação do mundo espiritual e recebe uma fórmula cardíaca para o coração. Olha só. Nossa. E aí, eu falei, nossa, que interessante, por que eu estou vendo ele, né? E aí eu falei, faz coerência, porque eu tenho essa pegada de intersecção entre o espiritual. Então eu falei, nossa, isso foi uma aferição da verdade para mim, né? Sim, sim. Foi quando, conversando com um amigo meu, que é um jornalista, que é o Fernando Betete, ele me fala, a minha filha foi curada
que ia fazer um transplante cardiopulmonar fora curada pelo Sinatra. E ele havia entrevistado nos Estados Unidos o Sinatra. Olha só. Ah, ele contou essa história aqui. Não foi? É verdade, foi isso mesmo. É. Fernando Betete é um cara muito legal. Eu dei uma entrevista para ele no canal dele. Gostei muito. Ó, um abraço pro Fernando. Quem não conhece, vai no canal dele. Tem muita entrevista relevante lá. Vale muito a pena. Sinatra. Aí, o que bateu em mim? Eu falei assim, caramba, eu acho que o conhecimento não está mais somente na universidade. Sim. A universidade não é mais dali que está saindo o conhecimento. A universidade está fechada. Aí eu fiz um flashback quando eu passei pela Universidade de Harvard. Algumas coisas eu via como se fosse um passado. As coisas precisam se reciclar, se renovar. Veja, eu sou uma pessoa muito filiada com a questão da ciência. Mas nem toda a ciência está com a ciência. Exato. Tem a ciência de interesses econômicos, tem a ciência que está... O que eu quero dizer são as pessoas, não é? E aí, isso daí... Por exemplo, a maior parte do orçamento científico do mundo está organizado para o fabrico de armas. Exato. Então vai dar guerra. Então, como é que a ciência vai descobrir a vida se a maior parte do orçamento é para armas? Não descobre a vida. Você sabe que na guerra do Vietnã... Isso que ele falou uma verdade dura, né? Amarga, mas é isso aí, foi bem no ponto. Não. Foi a primeira guerra que passou na televisão. Então teve muita gente que falou, não vou para a guerra. Não é? E aí foi o movimento hippie. E aí houve cientistas que, principalmente da física, que falaram, não vamos mais fazer física para armas, vamos fazer física para a vida. Um deles foi o Schrödinger, que ganhou o prêmio Nobel, e que vai estudar a quinta força da natureza, que é a força vital. Não é? Você vê, a migração da física parte dos estudos da física para a área de estudar a vida veio do movimento hippie. Não é? E o que acontece? É uma questão geopolítica ou de interesses econômicos que impacta a ciência. Então, eu acho que... E as instituições, elas estão muito jurássicas. Está difícil, a tecnologia avança, e como que você vai fazer uma curva com o transatlântico? Então, o conhecimento está vindo por outras fontes, não é? E a gente precisa abrir a cabeça para isso, para oxigenar a ciência. Não é para abdicar das metodologias necessárias, mas para oxigenar. Exato, exato. Sabe? E aí, o que acontece? Foi muito feliz na palavra que ele usou, né? Oxigenar. Muito feliz. Eu saí dessa cirurgia com a cabeça modificada. Eu comecei a abrir, assim, preciso abrir minha cabeça para o novo, sabe? Nossa, mais ainda? Eu preciso abrir para o novo. Porque pensa o seguinte, você sabe que eu acompanhei, por conta que o professor Elcio Abdala era então o diretor do Departamento de Física Matemática da USP, hoje é diretor do Departamento de Física Geral, é o diretor do Radiotelescópio de Energia Escura, o maior do planeta, está aqui no Brasil. Que vê o universo, falando metaforicamente, porque não é ver, é detecção de energia daquilo que está além do universo, onde a matemática já não sabe mais nenhuma equação, não é? E é 95% do universo. Quer dizer, 5% do universo é o universo que a ciência estuda. Sendo que 4% é hidrogênio. O resto é o que você estuda para o vestibular, na tabela periódica, dos DNAs, das membranas e tal. Quer dizer, o que a gente não sabe é muito mais. É muito mais. Sabe? Então esse negócio assim, nossa, abrir mais a cabeça, precisa, viu? É porque o seu trabalho, né, esse seu instinto de investigação da espiritualidade já foi algo, assim, no seu tempo era algo extremamente revolucionário já, né? E que, inclusive, encontrou resistências, né? Igual a gente estava conversando mesmo aqui, né? Porque era algo muito à frente do que qualquer médico, doutor do seu porte imaginava em explorar academicamente, né? Então,
você sempre foi uma mente muito à frente do seu tempo, né? Ainda continua sendo, né? Então quando as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, estão falando, caramba, mas se uma pessoa que já tem esse nível de expansão consciencial, né, ainda entende que precisa passar por mais expansão o tempo todo, abrir ainda mais a mente, é algo que é muito, muito interessante de ver, né? E se reconhecer isso em você e em todos nós que estamos assistindo e vivendo dentro das nossas próprias limitações, né? Então eu acho interessante esse seu caminho. Eu só queria te perguntar uma coisa. Você disse que o conhecimento ele está além da onde a gente acha que está. Você está falando que no sentido etérico e sutil da coisa, digamos, o conhecimento está num campo espiritual que a gente acessa, igual você acessou durante essa sua experiência a caminho do hospital? O que ocorre... Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho o seguinte, que, por exemplo, o nosso universo onde a gente está mergulhado aqui, ele é constituído por vibrações de partículas que são os átomos e as partículas, os elétrons e tudo, né? Inclusive a matéria que a gente está vendo, na verdade a matéria é invisível. Você não está me enxergando, nem eu te enxergando, estou enxergando a luz refletida em você, porque a matéria é invisível, não é? E a matéria, todo o corpo material tem na sua superfície elétrons. Elétrons se repelem. Quando você toca uma mão na outra, a impressão do tato não é que você está tocando, é a repulsão eletrostática dos elétrons. Se tocasse mesmo, daria fusão atômica. Então a matéria é invisível e intangível, não é? Então essa matéria, ela tem uma movimentação e uma cinética com uma velocidade que atinge o pico de velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Mas o Albert Einstein considerava, ou trouxe equações que não foram colocadas em pauta porque derrogam a lei da causalidade, que é a possibilidade de uma partícula assumir velocidade superior à velocidade da luz. Não é? Então o que acontece? Quando isso na minha concepção é lógico, quando você tem uma partícula que ela é maior que a velocidade da luz, você tem um outro meio de propagação, então outra dimensão. Exato. Entendeu? Então, vamos dizer assim, talvez o mundo espiritual seja de partículas de velocidade supraluminal. É outro meio de propagação. Então, é física também, mas tem outras propriedades próprias de velocidades infinitas. Eu já costumo dizer que é melhor a gente entender como sendo uma outra realidade, uma outra condição com propriedades que extrapolam, porque se a gente for tentar colocar matematicamente ou adequar as dimensões extrafísicas com nossa visão física, mesmo científica, é muito complicado, é muito complexo. Agora é fato. Fora do corpo, se você já teve uma experiência dessa, já teve uma experiência de quase morte, uma EQM, você sabe que o seu corpo sutil que sai de você, ele não tem interferência direta sobre a matéria. Você pode atravessar um sol, ou em outras dimensões elevadas o tempo passa diferente, ou você não tem a atuação da gravidade, você se comunica por pensamento, por trocas energéticas. Então é um novo mundo, é uma nova realidade com um viés que a gente não tem muito como entender. Porque se for colocar nessa matemática humana, não dá muito certo, não. Então os nossos equipamentos não detectam, os nossos órgãos sensoriais não detectam. Então essa é uma impressão que eu tenho. Sim. Agora, do que eu estou falando é uma outra coisa. Que é o seguinte, se descobriu uma energia que flutua no fim do universo, a maior que já se viu. E que é gerada por algo além do universo. E quando você calcula o tamanho dessa energia, você tem que inferir daí que existe um universo 95% maior do que o nosso universo. Só que não se conhece uma única equação. E ele provoca um tipo de reflexo no nosso universo semelhante às equações da acústica. Sabe? Então, isso daí, veja, eu queria pedir desculpa para os físicos, porque eu sou um leigo falando de física, não é? Mas é a minha forma de compreender aquilo que eu conversei com os meus amigos físicos, não é? Então, o que acontece?
quando uma criança está aprendendo ciência, e ela aprende a tabela periódica, ela aprende o DNA, as células e tudo, ela precisa ser avisada. Isso é 5% do universo. Senão ela não abre a cognição para dizer o seguinte: eu tenho muito a explorar. Ela fica fechada e diz assim: eu não posso falar ou conceber o que está fora da ciência. Mas a maior parte está fora do alcance da ciência. Sim. Veja, a ciência é importante, mas também tem o seu limite. É boa para saber para onde roda o parafuso, mas não diz por que você está sorrindo ou você está chorando. Sim. Não diz porque você casou com aquela pessoa. Então, a gente precisa de colocar limites para as coisas, né? Também não diz por que você pintou aquele quadro bonito. Ou porque aquela música te faz chorar. Aliás, não sabe nem quem que ouve a música. É seu ouvido, é seu cérebro, é seu coração. Quem ouve a música? Não é? Então, nem isso não se sabe. Bela pergunta. Então, a ciência ela é boa para algumas coisas. Mas se eu for ficar se limitado somente à ciência, eu não consigo conceber a vida. A ciência não diz que sabor você está sentindo quando você experimenta uma laranja. Só você sabe. Aí é que vem a questão da autocomprovação. Quanto mais você consegue ter experiências por conta própria, não que você vai descartar a ciência como ele está falando, mas que você vai alçar voos mais altos pelas quais ela ainda não admite. Não é que não existe, a ciência lida com a realidade, com a verdade, mas ela tem certas limitações para entender a realidade como ela é, diferentemente de quem já passou por uma experiência de quase morte ou por quem já teve alguma experiência fora do corpo, também chamada de viagem astral, projeção consciente, desdobramento assim por diante. Então a ciência ela é importante, mas não é tudo. E você não vai saber se não chupar laranja, não adianta provar no laboratório. Claro. É como a descoberta do espírito. Pode ir lá na Universidade de Harvard, o laboratório dizer, foi descoberto o espírito. O que adianta se você não se descobriu a si mesmo? Autocomprovação. A descoberta do espírito é uma descoberta de si, é uma experiência pessoal. É. E a descoberta de si é um espelhamento da percepção da presença divina, da consciência maior do cosmos. É uma experiência pessoal, não uma prova de laboratório. Embora, quando você conhece a natureza, até pelos caminhos da ciência, ela abre e aponta horizontes para que você busque elementos que fundamentam aquilo que você está sentindo. Eu não estou dizendo que... Eu acho que esse diálogo é importante, não é? Entre a experiência, na amplitude que ela pode provocar, e o saber cognitivo nas trilhas que ela pode dar. Mas uma coisa não consegue abraçar a outra completamente. Excelentes palavras, vídeo muito bom. E assim, quando a gente fala em entender a vida após a morte, é de cunho experimental. A teoria, a filosofia, as escolas iniciáticas ou as linhas vertentes religiosas e tudo mais são muito importantes na história humana, têm o seu significado ainda, mas a evolução é de cunho pessoal. Como é que se evolui? Tendo as suas experiências pessoais. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Claro, tem outras, mas qual que é a mais eficiente? Aquela que vai comprovar. É você tendo suas próprias experiências. Olha o que ele relatou ali de ver ex-médicos, né, já na dimensão extrafísica, no plano espiritual, como alguns chamam, mas interagir, ver a mensagem. Essa experimentação, essa vivência é de cunho inestimável. Tem um valor imenso, um valor enorme e acaba sendo de fato uma cirurgia de destino. Já que ele é um médico cirurgião, esses fenômenos extrasensoriais, paranormais ou sensitivos fazem uma cirurgia de destino. O que é isso? É um termo para dizer que a partir daquele momento a sua vida segue um outro rumo, segue um outro caminho. Porque você teve um episódio que marcou você, que trouxe luz, esclarecimento, informação, onde você pôde observar do tipo, olha, a minha vida é diferente. Veja, mesmo ele com todo o cabedal de conhecimento, ele segue, se não me engano, a linha espírita, kardecista, mas não importa que ele tenha conhecimentos, estudos e pesquisas, quando você sai do corpo, quando você tem, como ele mesmo teve, visões, encontros, ele não falou se foi literalmente fora do corpo,
ou se é uma clarividência, alguma coisa assim, mas não importa, ele teve uma conexão maior. Ele falou, olha, eu preciso abrir minha mente, eu preciso me abrir para outras realidades. Isso é um ponto muito importante. Nada substitui a experiência. Quem é só teoricão está perdido, está tendo sérios problemas de evolução, porque a evolução não dá para ir apenas do ponto de vista cognitivo, mental, de estudo. Sem a prática, você está mutilado, você está capenga, isso é um fato. Caso você queira entender mais sobre essas realidades, fazer 2 convites para vocês. Um é o curso Vida Após a Vida, onde em 7 aulas eu te conto o que existe na vida após a morte de acordo com essas experiências fora do corpo, de acordo com as experiências de quase morte. Então, eu resumi em 7 aulas ali para ficar mais mastigado essa complexa realidade que vivemos. E o outro curso é o curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Por que não ter a sua própria experiência? Por que ter que esperar uma parada cardíaca, uma cirurgia, um afogamento, sei lá o que pode acontecer contigo para ter uma vivência em outra dimensão? Você pode fazer na tua casa, de forma completamente segura, sem nenhuma contraindicação, aplicando técnicas que já deram certo com milhares de pessoas. Eu comecei a dar curso de saída do corpo em 2013, então a minha experiência, eu fiz um curso mais completo possível, sintetizando o que há de prioritário, que dá mais de 50 horas. Não é um curso para formar pessoas, para ensinar, mas é um curso para que pessoas comuns, pessoas interessadas, tenham experiências relevantes e saibam tudo o que fazer antes, durante e depois. Então, temos 2 cursos, 2 modalidades. Um é o curso ao vivo, então aulas nesse momento, quando eu gravo esse vídeo às terças e quintas, às 20 horas, pode perguntar ali para mim na hora, e se então você perdeu ao vivo, fica gravado, fica tranquilo, ou você pode optar, porque esse curso ao vivo vai levar 2 meses e meio para terminar, são mais de 50 horas. Você pode optar pelo curso expresso. No curso expresso são menos aulas, mas são todas gravadas, você pode assistir no teu ritmo. Então você pode ir, em alguns dias, terminar todo o conteúdo, depende do que você quiser. Um ao vivo, com conteúdo completo, que leva mais tempo, ou um gravado de menor conteúdo, mas são os conteúdos prioritários, para você desenvolver no seu ritmo, especialmente se tiver mais pressa. Então, fica o convite para você de 2 eventos impressionantes que são baseados na experiência, não apenas na questão teórica ou só filosófica, é baseado na prática. Se você quiser saber mais, olha o primeiro comentário aqui desse vídeo, vão ter os links para tudo isso que a gente foi falado aqui no vídeo, tá bom? Então, espero que isso possa agregar e contribuir com você. Se gostou do vídeo, se gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, porque assim a gente vai poder chegar a mais e mais indivíduos que também são interessados nesses temas. Então é isso, eu fico por aqui. Eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias cardíacas para vocês. Até a próxima, valeu!